No início do ano, todos os países procurando e preocupados com relação ao H1N1, o Jornal Americano de Epidemiologia soltou um artigo falando de um estudo recente que poderia acontecer de pacientes, tá, que se submetessem a um teste anti-HIV poderia dar um falso positivo. Bom, saiu, existem estudos que estão em processo, vocês sabem que é uma vacina muito recente, muito nova, eficaz, e que você tem que ser vacinado de qualquer maneira, independente do que possa acontecer. Então a gente, por uma questão de cautela, resolveu soltar essa nota técnica no dia 3 de maio. Vocês devem ter visto, né? Nós soltamos essa nota técnica para esclarecer os nossos serviços de saúde, tá? Que a gente tem uma gama enorme de serviços para que os profissionais ficassem alertados. Quando você vai coletar uma amostra de sangue para fazer um exame, você tem que perguntar algumas coisas, tipo, você está em jejum? Você está tomando algum medicamento? É a mesma coisa. Além disso, dessa pergunta, você tem que colocar, você tomou vacina recentemente? E se coloca no pedido médico. E você sabe por que isso acontece? Por que o organismo acaba dando esse falso positivo? Então, o que acontece? Quando você... Isso para algumas vacinas, tá? Que a gente chama de adjuvante, que possui adjuvante, que na realidade é um antígeno, tá? Que ele estimula na pessoa que está tomando a vacina a produção de anticorpos. Então, existe quando você toma a vacina, você eleva o seu anticorpo, que a gente chama de IgM, e ele vai caindo a partir do efeito que você tem aí o anticorpo IgG, que é aquele que se mantém por toda a vida, tá? O anticorpo que você tem. Suponhamos, rubéola, tá? Você toma, a mulher tomou uma vez, ela vai ter o anticorpo e ela vai estar imune à doença, tá? É a mesma coisa que nesse caso. Então, neste período, o IgM, que é o anticorpo, ele vai reagir com o teste ELISA, que é um teste imunoenzimático, que é o teste que a gente faz para sorologia para o HIV. O que é esse teste enzimático? O que quer dizer? Na realidade é um teste sorológico que você vai detectar se a pessoa é reagente ou não reagente, se ela é positiva ou negativa. É só com esse teste que isso acontece? Sim. Só com esse? Tá. Porque tem um outro que vocês orientam a fazer que é mais detalhado e ele com esse outro teste. Na verdade você faz o ELISA, né? A partir do momento, seja a pessoa que tomou vacina ou não, se ele der positivo, ele tem que fazer um exame confirmatório. Isso está descrito na nossa portaria 151 de outubro de 2009. Portaria, o que vem a ser? É a normatização de como que a gente realiza os testes em laboratório para o diagnóstico do HIV, tá? Uma legislação. Se quiser, tá no nosso site, é a mesma coisa, vocês podem ver. Então, toda pessoa, independente dela tomar vacina ou não, se ela der um resultado positivo, a gente não solta que essa pessoa é positiva pelo ELISA. A gente faz um teste confirmatório chamado Western blot, que confirma se essa pessoa realmente é positiva. Aí sim você solta o resultado. Quando a senhora fala solta, a pessoa é comunicada? Nesse teste também? Não, o Western blot é definitivo. Não. Então, supor, você tomou as vacinas, tá? Você comunicou o profissional de saúde, deu lá que você estava positivo. Eu vou ser obrigado pela portaria, independente de tomar vacina ou não, a fazer o Western blot. Se o Western blot se confirmar positivo, então essa pessoa, independente da vacina, ela é uma pessoa soropositiva. Quando a senhora fala solta e sou obrigado, quer dizer, quando eu faço o ELISA, eu, como paciente, sou comunicado, você é um possível portador do vírus da AIDS ou não? Vocês fazem um outro exame antes de avisar a pessoa? Antes da pessoa ser avisada, é obrigatório realizar o Western blot, tá, dentro do laboratório. Ela aí é definitivo. Quando tem certeza. Exatamente. Na realidade, o exame não é entregue por a mão do paciente. Ele é entregue para o médico e ele é que vai conversar e dar o resultado. Então, essa parte já existia, né? Isso é normal, é uma rotina normal então, dos nossos Não serviços. existe o risco de alguém que tenha tomado a vacina, tenha achado que está soropositiva? Nenhuma. Não existe o menor risco? Não existe o menor Não mudou risco. nada, então. Nada, não muda nada. No Brasil não foi constatado nenhum caso de pessoa que tomou vacina e acha que é soropositiva. Nenhum. Porque ele só é comunicado depois de outro teste. Exatamente. Que a Tem vacina não interfere nele. Mas é Desculpa. sempre assim em todo?
Esse outro teste, a vacina não interfere? Não, ela não interfere. Então não existe esse risco de alguém não tem, ter isso tem achado estudos, que sabendo... nada. Okay. Doutora, Tá? só para compreender, isso que a senhora acabou de relatar é a rotina já era a rotina antes de se saber desse evento Sim, é a rotina de laboratório. A portaria 151, se vocês quiserem, olhem no site, está detalhada até. Existe um fluxograma que a gente entrou no laboratório, entrou no serviço de saúde, ele faz o primeiro teste, que é o ELISA. Se ele der negativo, então essa pessoa negativa, você solta o resultado. Se não, se for positiva, você vai... 30 dias depois? Não, imediatamente. O soro entrou, você faz sistema público e sistema privado também. Isso é uma normativa, é uma legislação do Ministério da Saúde. Todos os estados da federação têm que cumprir esta normativa. A senhora falou mais cedo que isso pode acontecer em outras vacinas, não só nessa vacina do H1N1? Não. O que eu disse é que o adjuvante ele se contém ou necessariamente nem todas as vacinas. Ele contém na H1N1 e algumas outras vacinas encontra-se esse antígeno. Mas isso quer que dizer que estimula isso também pode o antígeno acontecer em gênico. outras vacinas, não só nessa. Pode. Isso que eu quero saber. Mas não para HIV. Tá? Para HIV não, só essa. Só essa que deu essa que dá essa Doutor, interferência. para esclarecer, eu li em algum lugar que a senhora esclarecesse, por favor. Digamos que não seja uma falsa coincidência, efetivamente a pessoa que seja portadora do HIV. Qual é o procedimento que vai efetivamente checar isso? É o segundo exame? É o segundo exame. O segundo exame vai dizer, ou não é? É ou não é? No prazo de 30 dias? Menos. Por exemplo, entrou uma amostra hoje, tá? A minha amostra eu acabei de coletar agora, entrou no laboratório. O laboratorista ele vai executar o ELISA, que é o primeiro teste, e vamos supor que o meu teste deu soro positivo. Eu imediatamente, ou posteriormente, porque você tem uma rotina, não é assim, né? Mesmo que você está lendo em máquina, no dia seguinte você faz a realização do Western blot. Ali você define se é negativo, se é positivo. Solta o seu resultado, entra no sistema. Hoje em dia, quem faz exame em laboratório privado ou mesmo do estado, ele entra no sistema, e passado, e vai encaminhar para o médico, vai para o prontuário, essa pessoa vai ser... Ela vai ser comunicada que ela é soropositiva, vai entrar no Sistema Único de Saúde, como qualquer outro paciente vai ser tratado. Fala em 30 dias. 30 dias, anota, é o seguinte, a gente seguiu um pouquinho a portaria 151, então é assim, alguns casos, tá, isso independente, prestem bem atenção, independente da vacina, você pode ter um caso discordante que a gente fala, ou indeterminado, então o que a gente faz? Hoje em dia, a gente tem até testes mais científicos. A gente pede para essa pessoa vir ser testada dali 30 dias. Então, a gente usou o mesmo critério, a gente não mudou rotina nenhuma, a gente está fazendo a mesma coisa. Por exemplo, existe um teste molecular chamado DNA proviral, tá? Que ele diz se você tem ou não a partícula do RNA, que está no Sistema Único de Saúde. Muitos estados já estão executando, nós acabamos de colocar isso na rua este ano. Qualquer um pode ser, se houver uma dúvida, pode realizar esse teste e você fecha o diagnóstico. Independente dele ser vacinado pelo H1N1.